Imagine a cena: um jovem rei sentado no trono de Israel. Ele não é um guerreiro como seu pai, Davi, mas um homem que acaba de herdar um reino vasto e uma nação em ascensão. O nome dele é Salomão. E sua história não começa com espadas e batalhas, mas com um ato de humildade impressionante. Em Gibeão, Deus aparece a ele em um sonho e lhe diz: "Pede-me o que queres que eu te dê." A resposta de Salomão a esse convite divino revela a pureza de seu coração no início. Ele não pede riqueza, poder ou vida longa. Em vez disso, ele pede sabedoria para julgar o povo e discernir entre o bem e o mal. A sua humildade e o seu foco no bem-estar da nação agradaram tanto a Deus que ele não apenas lhe deu uma sabedoria incomparável, mas também o que ele não pediu: riqueza e glória. A fama da sabedoria de Salomão se espalha por todas as nações. O caso das duas prostitutas que disputavam a maternidade de uma criança é o primeiro exemplo de sua habilidade divina. Ele ordena que a criança seja dividida em duas, e a reação das mulheres revela a verdade. A mãe verdadeira clama para que a criança viva, enquanto a falsa concorda com a divisão. A sabedoria de Salomão não era apenas um dom intelectual, mas uma visão profunda do coração humano. Com a sua sabedoria, ele organiza a nação, estabelece rotas comerciais e, mais importante, começa a construir o templo do Senhor. O templo não era apenas uma edificação, mas a realização do sonho de seu pai, Davi. Ele foi construído com a mais alta engenharia e os materiais mais preciosos, e sua dedicação foi um momento de glória e comunhão para todo o povo de Israel. A dedicação do templo foi um evento de proporções épicas. No grande dia, Salomão reuniu todos os líderes de Israel e, em uma oração fervorosa, ele clamou a Deus, pedindo que os ouvidos divinos estivessem atentos às súplicas de seu povo naquele lugar. Quando ele terminou de orar, o fogo desceu do céu e consumiu o holocausto, e a glória do Senhor encheu o templo de tal forma que os sacerdotes não podiam entrar. Foi um testemunho público e inconfundível de que Deus havia aceitado a obra de Salomão. A riqueza de Salomão se torna lendária. O seu trono de marfim e ouro era um símbolo de sua grandiosidade e a sua corte era a mais esplêndida de seu tempo. Ele recebia visitantes de todas as partes do mundo. Uma das visitas mais notáveis foi a da rainha de Sabá, que viajou para testar a sabedoria de Salomão. Ela ficou profundamente impressionada, não apenas com o seu conhecimento, mas também com a organização e a prosperidade de seu reino. Ela declarou que a metade da glória dele não lhe havia sido contada e que a sabedoria de Salomão excedia tudo o que ela havia ouvido. A sua visita confirmou que a bênção de Deus sobre Israel era uma luz para as nações. Salomão não era apenas um líder religioso, mas um arquiteto e escritor prolífico. Ele compôs milhares de provérbios e canções, e a sua vasta sabedoria se espalhou por toda a literatura bíblica. Os livros de Provérbios, Eclesiastes e Cantares de Salomão são um legado de sua mente brilhante, explorando temas desde a ética e a moralidade até a busca por sentido na vida. Sua produção literária é um testemunho de seu intelecto e de sua profunda capacidade de observação. A história de Salomão, no entanto, não é apenas um conto de glória, mas um aviso solene sobre a fragilidade da natureza humana. Aquele que era o homem mais sábio do mundo começa a se desviar do caminho de Deus. O casamento dele com mulheres de nações estrangeiras foi o seu primeiro erro, pois elas trouxeram consigo a idolatria e os falsos deuses. O seu coração, antes puro e focado em Deus, começa a se inclinar para as paixões e os prazeres. Ele acumula mais cavalos e prata do que qualquer rei antes dele, desobedecendo a uma ordem direta de Deus. A sua busca por mais e mais prazer e poder o leva a uma loucura silenciosa, uma apostasia gradual. A vaidade e o orgulho se tornam seus principais inimigos. Salomão se esquece da fonte de sua sabedoria e passa a acreditar que era ele o autor de sua própria glória. Ele constrói altares para os deuses de suas esposas, e sua adoração a Deus se torna apenas uma fachada. A sua idolatria foi mais do que um erro. Foi um ato de traição. Ele construiu altares para deuses pagãos como Moloque e Quemos, os mesmos deuses que exigiam sacrifícios de crianças. O homem que construiu o templo para o Deus verdadeiro agora permitia que o culto a ídolos se tornasse uma praga em sua nação. A sua busca por aprovação de seus aliados estrangeiros e a sua cegueira espiritual
abriram as portas para a decadência moral de todo o reino. A partir desse ponto, a queda de Salomão é inevitável. A sua sabedoria, antes usada para glorificar a Deus, agora é usada para satisfazer os seus próprios desejos. O reino começa a sofrer. A sua opressão e os impostos pesados que ele impõe ao povo criam um ambiente de descontentamento e revolta. O declínio do reino é a consequência direta de sua apostasia. Deus levanta inimigos contra Salomão, como Hadad de Edom e Rezon da Síria. A paz e a prosperidade que foram dadas por Deus são retiradas, e a vida do rei se torna uma luta constante. A sua vida, que começou com a bênção divina, termina com a maldição do pecado, e a sua sabedoria, que o elevou, agora o leva à ruína. A sua busca por significado o leva a escrever o livro de Eclesiastes, uma das obras mais profundas e melancólicas da Bíblia. Ele descreve a vida como vaidade de vaidades, uma perseguição fútil de riquezas, prazeres e conhecimento. O livro é o lamento de um homem que teve tudo, mas descobriu que nada preenchia o vazio de seu coração, porque ele havia se afastado da fonte de toda a alegria. Apesar de toda a sua sabedoria, Salomão não conseguiu evitar a loucura do pecado. A sua vida nos mostra que a inteligência e o talento não são uma proteção contra a queda. O pecado é um poder destrutivo que pode corroer até mesmo o mais brilhante dos homens, a menos que ele se mantenha em uma dependência humilde de Deus. A história de Salomão é um espelho para a nossa própria vida. Quantas vezes trocamos a sabedoria e a presença de Deus pela busca incessante de prazer, poder e reconhecimento? A sua vida é um lembrete de que a verdadeira realização não está naquilo que acumulamos, mas na nossa fidelidade a Deus. O trágico fim do reino de Salomão é a prova final de sua queda. A nação é dividida e a glória de Israel nunca mais se repete da mesma forma. O seu legado, que deveria ter sido um farol de luz para as nações, se tornou uma advertência sombria sobre as consequências do pecado. A sua busca por uma felicidade que não dependia de Deus levou-o a uma profunda e dolorosa decepção. Ele experimentou a fama, o poder e os prazeres e, no final, declarou tudo isso como vaidade. Isso nos ensina que a satisfação duradoura não pode ser encontrada em nada que seja deste mundo, mas somente na presença do Criador. A sua história nos leva a uma profunda reflexão sobre a vaidade da vida. Salomão conclui em Eclesiastes que, no final, a única coisa que realmente importa é temer a Deus e guardar os seus mandamentos. Ele aprendeu da maneira mais difícil que a sabedoria não está em acumular tesouros, mas em viver uma vida que agrada a Deus. A história de Salomão nos lembra que a verdadeira sabedoria não é apenas um dom, mas uma escolha diária. É a escolha de se manter perto de Deus, de rejeitar a tentação do orgulho e de buscar um coração puro, mesmo quando o mundo nos oferece todas as suas riquezas. A jornada de Salomão nos mostra que a graça de Deus é maior que qualquer falha e que até mesmo o mais sábio dos homens precisa de perdão. A sua história nos desafia a olhar para as nossas próprias vidas e a perguntar: o que realmente importa? Onde está o nosso tesouro? A resposta, como Salomão descobriu, está somente em Deus. Se você quer mergulhar ainda mais fundo nessas verdades e entender como a história de Salomão se aplica ao seu dia a dia, inscreva-se no nosso canal do YouTube e ative as notificações. Lá, exploramos as Escrituras de forma prática e relevante para a sua vida.